Olá, sou Rafaela Santana. Meu nome é Índia de Araújo. Somos graduandas do curso de Licenciatura em Educação Física pela Faculdade Maria Neuza. Hoje vamos apresentar a nossa primeira aula do estágio supervisionado 2, orientada pelo professor Dr. William Lordelo. O tema da nossa aula é ginástica. É um dos fundamentos da cultura corporal que está presente na história da humanidade. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a sua história. O termo ginástica, ela vem do latim ginásia, e é a modalidade que procura desenvolver, fortalecer e dar flexibilidade ao corpo mediante rotinas de exercícios físicos. Sua prática pode servir tanto para a competição como para a recreação e prevenção da saúde. Há dados antigos da sua existência, sendo praticada pelos egípcios e pelos chineses, combinando movimentos e elementos com a técnica de respiração. Praticavam exercícios físicos com saltos e lutas, sendo para o ateniense um meio perfeito para alcançar a plenitude e harmonia entre o corpo e a alma. Com o passar dos anos, foi se desenvolvendo outras modalidades da ginástica, sendo direcionada para atingir diversos objetivos, ampliando assim as possibilidades de atuação dos profissionais da área, abrangendo uma gama de possibilidades aos diversos públicos. Desse modo, a ginástica ela passa a ser conhecida pela forma de aplicar os conteúdos e a utilização de seus meios de acordo com o objetivo que se deseja obter. Sendo assim, vamos apresentar a vocês algumas modalidades da ginástica na atualidade. Para falarmos sobre os campos de atuação da ginástica, vamos utilizar de uma citação de Souza, 1997, citado por Rinaldi, 2014, a qual diz que a ginástica apresenta 5 campos de atuação. São eles: ginástica fisioterápicas, ginástica de condicionamento físico, ginástica de conscientização corporal, ginástica de competição e ginástica de demonstração. Ginásticas fisioterápicas são aquelas que utilizam os exercícios físicos para a prevenção ou tratamento de doenças. Exemplo: reeducação postural global, RPG, laboral e cinesioterapia. Ginástica de condicionamento físico são todas as modalidades que têm por objetivo a aquisição ou manutenção do condicionamento físico. Exemplo: ginástica localizada, aeróbica, musculação, step e dentre outros. Como podemos perceber nessa imagem, o campo da musculação é um tipo de ginástica de condicionamento físico. Ginástica de conscientização corporal. Utiliza-se de movimentos mais brandos e visa oferecer um entendimento maior do próprio corpo a seus praticantes. Os exercícios posturais e respiratórios utilizados nessa ginástica melhoram a percepção corporal e na prevenção de lesões, além de serem muito benéficos para a saúde mental. São exemplos Pilates e Yoga. Ginástica de competição. Reúne todas as modalidades competitivas. Exemplos: ginástica acrobática, ginástica aeróbica, ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim. E por fim, temos a ginástica de demonstração. Sua principal característica é a não competição, visa a interação social entre os participantes. Exemplo: ginástica geral, que envolve qualquer modalidade mímica. Agora que vocês já conheceram um pouco sobre a ginástica, vamos abordar brevemente sobre os seus fundamentos. São eles: saltar, equilibrar-se, rolar, girar, suspender e balançar. O primeiro fundamento, saltar, consiste em desprender-se da ação da gravidade, manter-se no ar e cair sem se machucar. Os saltos são divididos em 3 fases: impulso, fase de voo e aterrissagem,
como podemos observar na representação do GIF. Como podemos perceber na representação do GIF, o fundamento equilibrar-se consiste em permanecer ou deslocar-se numa superfície limitada, vencendo a ação da gravidade. O equilíbrio pode ser executado utilizando o apoio de um pé chapado, um pé na ponta, 2 pés na ponta, joelhos, escápulas, mãos, antebraços, cabeças e mãos. O terceiro GIF representa o fundamento rolar-girar, que consiste em dar voltas sobre o eixo do próprio corpo. Os giros podem ser executados em 3 eixos corporais: longitudinal, transverso e antero-posterior. O fundamento suspender-trepar consiste em subir em suspensão pelos braços, com ou sem ajuda das pernas, em superfícies verticais ou inclinadas. As suspensões podem ser executadas com ou sem a utilização de material, como está representado no GIF. Por fim, o GIF está representando o fundamento balançar-embalar, que consiste em impulsionar-se e dar ao corpo um movimento de vai e vem. O balanço pode ser executado com ou sem a utilização de material. E assim, finalizamos a nossa primeira aula de estágio. Próxima aula, onde vamos explanar um pouco mais sobre o fundamento da ginástica.